quando, por acaso, está numa gala do Jornal Audiência, já teve a oportunidade de ver que um dos troféus, o troféu da noite da gala, é o troféu Audiência. Hoje, e casualmente, nada de propósito, temos cá quem o criou. A simplicidade com uma criatividade singular. Margarida Santos, fale deste troféu. A maior dificuldade para um criador é dizer o máximo com o menos. E esse troféu, que é uma página de jornal ao vento, com a tinta de imprensa, porque ele é negro de um lado e dourado do outro, é de uma extrema simplicidade que toda a gente consegue apreender a mensagem. Esse é uma coisa que caracteriza o meu trabalho. O que eu quis dizer é que o Audiência era um jornal com futuro. Era um jornal que ia passar de boca em boca, que ia ir de um lado para o outro e que ia crescer. Parece que não me enganei. Esperemos que continue a crescer. Sim, com todas as dificuldades que enfrentamos, mas foi um desafio que me lançou e de que eu gostei. Mas eu não sou especialista em prever o futuro, nem a analisar percursos de vida. Mas a verdade é que esteve na primavera de 68, casualmente. Mas também esteve na libertação de Nelson Mandela e estava na África do Sul. Casualmente também. Casualmente. Estava em Cape Town, exatamente. Quer dizer, está na rota da sorte. Não. Todas Quantas as vidas... pessoas dariam quase a vida para terem vivido esses momentos? E a Margarida estava lá. Também estive nos São Joões do Porto, no meio da multidão. Ali estava no meio de negros, mas pronto. Não, foi acidental. Estava na varanda do hotel e comecei a ver muitas luzes no meio do mar. E achei extraordinário e liguei para a recepção a saber o que se passava. Então disseram, Madame, liga a televisão. Madame ligou a televisão e viu que Nelson Mandela estava a vir da ilha onde esteve em cativeiro para a cidade. Pronto, lá fui eu. A correr, porque não era possível haver táxi, estava tudo cheio, as ruas cheias, e lá fui eu sozinha, claro. Estava sozinha. E lá fui eu. Eu não cheguei a ver Nelson Mandela, só que vivi toda a emoção que viveu um povo. O que foi muito extraordinário. Para mim, tal como vivi o 25 de Abril na rua. Estava a comprar um brinquedo para a minha filha. Estava ali naquela loja, uma loja de brinquedos que há em Sá da Bandeira, muito próximo de Dom João I. E de repente começo a ver aquela gente toda muito atrapalhada, porque andavam os blindados na rua. E lá fui eu para o 1º de Maio. São coisas que fazem parte de uma vida normal, acho eu. Isso são acontecimentos que me marcaram, porque eu vi e senti a forma como aquele povo vibrou, não é? E que vão marcar a sua obra. Mas já que estávamos na África do Sul, vamos viajar um bocadinho consigo, porque eu sei que é uma mulher muito viajada. Tem locais idílicos para nos relatar. Sei que as suas preferências vão para a Ilha da Páscoa, pelo Nordeste do Brasil, nomeadamente São Salvador da Bahia, onde tem algumas recordações. Tem assim algum momento, algum flash, para além da primavera de 68, para além do Mandela, que hoje nos quisesse aqui expor? Assim, uma história interessante que tivesse, que a marcasse. Um sonho, cumprir um sonho, ir ver as estátuas gigantes, aqueles totems da Ilha da Páscoa. Sempre tive, desde muito novinha, a vontade de saber o que eram os espíritos. Porque eu tinha a ideia de que aquilo era a representação dos espíritos. E ter feito de Santiago do Chile 5.000 quilómetros de voo pelo oceano para ir para uma ilha que, enfim, não tinha nada, tinha um grande enigma, e sentir a presença do Rei Pássaro, sentir uma coisa indescritível, sentir que naquele alto daquele sítio viveu o Rei Pássaro e viveram aqueles povos com aquela magia. Foi uma coisa muito importante enquanto escultora.
O outro momento enquanto escultora foi ter ido à Turquia e ter ido ver as chaminés das fadas, em que eu pensei assim, mas se o Criador fez isto, o que é que eu estou a fazer como escultora nesta vida? Não é? Estar na Capadócia, a olhar para aquela dimensão extraordinária. São pequenos apontamentos que me marcam e eu digo como eu sou pequenina e como eu tenho um sonho de fazer coisas grandes. E está num país que não aposta nas obras de autor. E por isso, se calhar a Margarida tem, digamos, o voo cortado quando a sua criatividade poderia permitir criar obras de sonho. Quando falo com alguns amigos estrangeiros, sobretudo com críticos de arte e com artistas, grandes artistas, felizmente tive a sorte e tenho a sorte de conhecer alguns, ou de ter conhecido e de conhecer ainda alguns génios, tanto da arte como da literatura contemporânea e como tal, reconhecidos. Tenho a sorte, isso sim é uma sorte, porque tem a ver com as minhas capacidades humanas de lidar com pessoas que têm valores e princípios. Ficam sempre muito admirados como é que eu não venço, entre aspas, a barreira de pôr no caminho, pôr na via pública, fazer obras públicas de autores. E é muito fácil, é muito simples. É que o poder em Portugal é ignorante. A maioria das pessoas que detêm o poder, tanto na finança como na política, são pessoas que não apostam, não são pessoas inteligentes, não são pessoas sensíveis, são pessoas que se orientam por outros parâmetros. Então, se eu fosse uma pessoa que fazer cedências, se me encostasse ao poder, eventualmente eu teria as minhas obras na praça pública. É essa a resposta que eu dou a esses grandes críticos e grandes artistas. Mas o poder já tem procurado por múltiplas vezes. Sei certo. que esteve a candidatura de Mário Soares a convidou, Luís Filipe Menezes no primeiro mandato a cativou. Isso é verdade. Não foi uma porta? Ou foi a porta não se abriu totalmente? Não, eu nunca procurei a porta. Eu procurei o exercício da cidadania. Nesses momentos achei que era importante dar o meu contributo. Porque normalmente eu não me colo aos partidos políticos e sempre fui muito assediada desde cedo para o fazer. Mas sempre entendi que a minha independência não se compactuava com estar aliada a... Eu queria ter asas e voar. E quando uma pessoa se liga, dessa forma não fica com asas para voar. Portanto, estive em momento-chave, como estarei, disponível para o exercício da cidadania. Apoiei Mário Soares porque entendia que Mário Soares era mandatária para a cultura, não era nada de especial, para a cultura, porque Mário Soares era para mim a pessoa certa para se apoiar naquele momento. Ganhou Cavaco Silva, paciência. Hoje ouço Mário Soares e continuo a pensar que ainda bem que eu fiz o meu exercício de cidadania apoiando Mário Soares. O facto de conhecer Mário Soares não me dá nenhuma mais-valia. É para mim uma coisa enriquecedora conhecer essas pessoas, porque sempre que falo com elas eu fico muito mais rica. Fico muito mais... Sinto-me bem, porque são pessoas com quem se pode estar a discutir uma tarde inteira, a conversar uma tarde inteira, que são pessoas que têm um substrato, têm substância. Estão cheias, sabe? Cheias de experiência. São conhecedoras. Com o Filipe Menezes a mesma coisa. Simplesmente com o Filipe Menezes foi diferente. Foi diferente porque houve um momento de viragem do primeiro mandato para o segundo mandato em que entrou para a cultura uma equipa que transformou, de certo modo, a linha em que se estava a caminhar na cultura em Vila Nova de Gaia. E transformou, para mim, do meu ponto de vista, negativamente. E aí eu preferi ficar do lado de fora. Mas Luís Filipe Menezes, desafiou-a para um projeto razoável. Um projeto que lhe gastou muito tempo e que a Margarida ainda não perdeu a esperança de o ver concretizado. Quer-me falar dele?
Quero. Foi um projeto que ele me lançou em 2001, quando fizemos o festival do filme. Andei a trabalhar nele 1 ano e tal. Era para a maior rotunda a seguir à do Marquês de Pombal, que se fazia em Vila Nova de Gaia, que era a VL8. Hoje é... Aquilo estava tudo ainda em bruto. Hoje é a Avenida Edgar Cardoso. E depois eu fiz um trabalho muito arrojado. Nomeadamente, posso dizer aqui que tive contactos com a Frank Gehry, porque o material que eu queria colocar lá tinha a ver com o material utilizado no Guggenheim de Bilbao. E, portanto, era preciso ver como é que determinado material funcionava naquele espaço amplo. Foi um trabalho que ele aprovou. Filipe Menezes mostrou a público, mostrou à comunicação social mais do que uma vez, nomeadamente o levou à Ordem dos Engenheiros, quando foram os 40 anos da construção da ponte sobre o Douro, a ponte da Rápida, porque o meu projeto era um projeto que contemplava mais ser uma praça, dado que à volta se iria e irá, que ele irá transformar-se no futuro num centro grande, populoso. Claro que essas coisas demoram décadas, não é de um momento para o outro. E, portanto, aquilo era uma grande praça lindíssima. Depois houve vários obstáculos e não sei. Não se concretizou até agora. Mas já se foi reduzindo, pondo outras hipóteses, o projeto inicial foi reformulado. Ao longo destes anos tem havido sempre, volta e meia, lembram-se que eu tenho aquele projeto para fazer. Mas a verdade é que ainda não se fez. Há de se fazer, talvez. Mas aquele projeto não é obrigatoriamente para um só local. Pode ter adaptação para um outro local. Quando se faz uma figura de retrato histórico, como é o caso do Edgar Cardoso, eu tenho uma maquete feita que pode ser transformada numa obra de 8, 7, 9 metros. Sem perder a figura, a postura do Edgar Cardoso. Portanto, porque eu fiz várias maquetes sucessivamente, umas mais pequenas, outras maiores, e a que tenho dá para ampliar. Eu posso morrer e um tipo amplia, um artista amplia, manda ampliar e fica feito. O Edgar Cardoso está feito. O que não está ampliado, não está passado a bronze, não está colocado na via pública. Mas pronto, é a homenagem a um grande engenheiro português, não é? Tal como o Aristides Sousa Mendes é homenagem a um grande humanista português. Uma obra sua em Santarém. Aliás, eu só faço obras que tenham a ver com pessoas com perfil de humanidade, de humanismo absolutamente inquestionável. Fernão Lopes. Vamos ver se esse se faz. Vamos ver. É um desafio para o futuro. Eles estão muitos em carteira e eu espero, sinceramente lhe digo, eu espero continuar a manter esta força. Olha que eu neste momento penso que tenho um melhor e mais bem equipado ateliê próprio da área do Grande Porto. Não é uma fundação, não teve um subsídio, não entrou um único euro de ninguém, nem um cêntimo. E, no entanto, lá posso produzir obras de grande dimensão. E pode ser visitado e pode... Eu vou criar a Casa Ateliê Margarida Santos, quer as pessoas queiram, quer não queiram, e vou deixá-la. Portanto, hei de ter projetos para pagarem isso. Eu, no final da primeira parte, disse que iríamos ficar a conhecer a obra de Margarida Santos. Sim. Quem nos vê lá em casa, onde pode encontrar a obra de Margarida Santos, assim em público, para que possa conhecer a mulher que eu tenho hoje aqui à frente? Se for uma pessoa que leia, na Biblioteca Pública Municipal de Gaia, tem ali uma peça de autor. Pronto. É pequenina. Tem 1,90 m. São 2 figuras, mas são minhas. Em frente na Casa da Presidência, por trás da Casa da Presidência, tem o monumento ao dador de sangue, que é uma coisa realmente monumental, não é? Há várias obras de pequena estatura, que têm figuras de 2 metros e qualquer coisa, em locais bastante recuados, como, por exemplo, o Pedreiro em Canelas. As pessoas nunca lá vão. Enfim.
Mas se for um pouco mais adiante pelo país, vai a Rio Maior e encontra uma avenida com 4 grandes estátuas. Se for um colégio, se for que tenha lá os seus meninos, tenho, por exemplo, o Santo António Maria Claret, que tem 3,40 m e tem baixos relevos a toda a volta. Mas se for uma pessoa que queira assistir a um concerto, ou ainda há dias ouvi uma conferência do Bispo Dom Ximenes Belo na igreja de Vila d'Este, que é a menina dos meus olhos, é a última obra pública que eu fiz com todo o gosto, com todo o empenho e com todo o ar místico que eu tenho dentro de mim. Eu não sei se sei dizer ar, mas é com toda a intensidade mística que eu tenho dentro de mim, com toda a minha fé. E eu fiz para lá uma via sacra com 14 quadros, que eu acho que é algo que eu ainda não vi nas igrejas portuguesas. Um Cristo ressuscitado e uma cruz vazada, que, sei lá, com uma dimensão e uma teatralidade imponente. Uma Sagrada Família que vai contra todas as convenções das Sagradas Famílias. Conhecemos milhões delas. E aquela é uma Sagrada Família que ao mesmo tempo é um presépio. Cada figura tem 2,10 metros, 2,20 metros, portanto Maria e José, e levantam o menino, mas é um menino judaico, não é um menino branquinho. Eles não são branquinhos como nós. É o menino Jesus. Levantam-no, está nu, e Maria e José levantam-no, mostrando ao pai. Portanto, cá está o teu filho. E aquilo as pessoas dizem, o seu presépio é tão bonito. E eu penso, consegui atingir o meu objetivo simultaneamente. A Sagrada Família e é o presépio. Muitas coisas têm ocorrido e acontecido naquela igreja, que é uma igreja, não é uma capela. Portanto, um dia vai ser uma paróquia, Vila d'Este, que era um sítio tão pobre, com tantos problemas sociais, que durante estes anos todos foi transformando. E hoje tem uma das igrejas mais emblemáticas de Vila Nova de Gaia. Vão lá, por exemplo, e veem a minha obra. Eu sei que não só lá, mas também noutros locais, aliás, as referências feitas, por exemplo, por Dom Manuel Clemente, elogiosas ao seu trabalho, certamente fazem crescer o seu ego também. Todas as coisas só valem vindas de quem vem. Eu só dou importância a críticas quando elas vêm de pessoas que sabem do que falam, que sabem o que dizem. Evidentemente que são os meus grandes estímulos. São as pessoas que têm valor, que têm valores, que têm princípios e que ficam a olhar para o meu trabalho e a dizer isto é bom, isto é muito bom. Eu fico muito contente. E fazem atenuar algumas desilusões provocadas pelos homens. Pelos homens e pelas mulheres. Ferreira Leite, não fazem atenuar, apagam. Apagam, porque é como eu lhe disse há bocado na nossa conversa. Eu tenho que tirar as pedras do meu caminho se quero avançar. Portanto, apagam completamente, porque às vezes nós ouvimos críticas de pessoas, desculpe, que não valem nada. Eu só tenho que ouvir, sorrir. É a sua opinião. Mas não significam nada para mim. Aliás, eu nunca fui muito sensível à crítica das pessoas que não sabem o que dizem. Claro. E por isso a Margarida está a escrever uma página dourada na escultura, na arte portuguesa. Quer queira, quer não. E aí já não controla. Porque os seus a minha página está sempre em branco. Porque eu estou sempre a escrever, eu estou sempre a avançar. Mas o rebordo é muito ouro, muito ouro. Obrigada, eu já recebi medalhas de ouro, não é? Portanto, mas isso acho que se deve a razões que me são alheias. Mas realmente no que concordo consigo é na minha disponibilidade, esta franqueza, esta frontalidade, este estar na vida com um positivismo muito grande, faz-me dizer, em qualquer momento, por muito difícil que ele seja, que eu tenha atravessado, faz-me dizer quantas pessoas tiveram a sorte que tu tens. Então, só tens que conquistar mais alguma. Sei que, e disse-o aqui, que iam reforçar mais a sua passagem terrena, já que falamos há bocado de espiritualidade, será a Casa Atelier Margarida Santos, mas ainda tem uma montanha de projetos. Quer-me desvendar algum?
Neste momento foi uma equipa ao meu ateliê ver uma coisa que é da minha autoria para homenagear um grande homem. Foi o Padre Gabriel Rosário Alves. Havemos de o colocar no sítio. É um projeto com o qual eu avancei sozinha e vamos fazer. Quando tiver a minha casa pronta, eu vou estabelecer um projeto de abertura à comunidade. Não sei ainda bem como, mas provavelmente estarei a fazer qualquer coisa ao serviço dos outros. Porque eu só sou feliz quando os outros estão felizes à minha volta. Falamos há pouco, e não é para repisar o tema, longe disso, falámos há pouco de que foi mandatária de Dr. Luís Filipe Menezes nas primeiras eleições autárquicas. Sabemos que o Dr. Luís Filipe Menezes pode ter muitos defeitos e muitas virtudes, mas há uma coisa que ele tem olho, é para escolher as pessoas certas. Depois pode eventualmente ter algum precalço, mas as pessoas certas para os seus projetos. Já foi sondada para escrever também uma página na cidade do Porto? Não, mas acho que alguns dos projetos que tenho ele já me prometeu que se ficasse no Porto, que eles iriam para lá, dado que não teve tempo nem oportunidade de os colocar em Gaia. Posso dizê-lo porque isso aconteceu. E acha que Margarida sentir-se-ia bem expondo, colocando o seu trabalho ao serviço da cidade do Porto? Devo dizer o seguinte, quando fiz os trabalhos, eu não fui bairrista, eu fui humanista, eu fui globalizadora. Portanto, não tenho qualquer pejo, qualquer dificuldade em colocar um trabalho meu em Paris, no Porto ou em Gaia. Porque ele tem substância para se aguentar. Edgar Cardoso foi tão importante para o Gaia, se calhar mais importante para o Porto. Porque ele ligou as duas margens. Se liga às duas margens, para mim, eu que conheço bem Budapeste, conheci Buda e conheci Peste e depois conheci Budapeste, eu sou das pessoas que diz que Porto e Gaia podem ser uma única cidade daqui a não sei quantos anos, se calhar eu não estou cá. Mas por que não? É uma opção, como qualquer outra. Então, Edgar Cardoso foi um homem importante, fez as pontes mais importantes que há entre um lado e o outro, de Gaia e Porto, das margens, uniu as duas cidades. Então, se ele uniu as duas cidades, porquê é que eu não hei de colocar Edgar Cardoso no Porto? Desde que se encontre o local que, em termos ambientais, se coadune e se possam fazer as devidas alterações. Não vejo. Ou Fernão Lopes, porque não, se o mar está em frente, se nós estamos a projetar as coisas para o mundo, porque temos que comemorar os grandes feitos históricos, não vejo que isso não seja possível. O que já tenho dúvidas é que Filipe Menezes realize, dado que até agora também não conseguiu realizar em Gaia. Mas somos confiantes. Temos que ser, eu sou positiva, tenho que acreditar, senão então não faria nada na vida. E foi assim que eu consegui fazer tantas coisas até hoje. Obrigado, Margarida. Com estes dois enormes desafios de alguém que projeta o futuro com os pés assentos no chão, terminamos esta pedra da audiência. Até à próxima.